Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um Fique Atento da semana e hoje vou fazer o Fique Atento de 2 Coríntios, capítulo 7 até o capítulo 13, né? Finalzinho de 2 Coríntios aí, espero que vocês estejam acompanhando, né? E vamos lá, novamente, eu vou dar um panorama geral sobre cada versículo, cada capítulo, né? Mas também não vou ser muito detalhista, porque aí eu vou tirar a graça do processo de leitura, né? Que aí você vai lendo, você vai descobrindo, beleza? Se eu não me engano, vai ter um dos dias que vocês vão ler. A gente vai ler 2 capítulos. Nós vamos ler 2 capítulos. Acho que é o 7 e 8. Não lembro, mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 7. Quero destacar aqui duas coisas com vocês, né? Ele começa, eu até anotei isso porque me chamou bastante atenção esse versículo, que fala assim, é o primeiro versículo, né? Purifiquemo-nos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Aqui Paulo estava falando para os coríntios que uma forma como viver, né? A nossa vida precisa ser dedicada ao Senhor, né? E a nossa vida precisa ser pura. E ele fala isso aqui, ele retrata isso. Então, fique atento também que ele fala para a gente se purificar de tudo que deixa impuro o nosso corpo e a nossa alma, né? Então, existe a impureza do corpo e a impureza da alma. E essas duas impurezas, a gente precisa nos abster delas. Nós precisamos nos abster delas para que a gente possa viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Paulo fala aqui sobre a alegria também no capítulo 7. E eu vou destacar aqui o, o versículo 12, o versículo 10, né? Que fala algo peculiar sobre a tristeza. Fala assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. 2 Coríntios 7, versículo 10. Esse versículo eu achei muito interessante, porque às vezes a gente pode associar a gente ter Jesus com a ausência de tristezas, né? E não é isso que Paulo está dizendo aqui pra gente, né? Paulo está dizendo justamente que existe a tristeza do mundo e a tristeza do Senhor, né? E a tristeza desse mundo é muito pior que a tristeza do Senhor, porque a tristeza de Jesus, a tristeza que vem de Deus, ela provoca o arrependimento. E o arrependimento é um dos nossos objetivos maiores na vida de um cristão, né? Ele fala que a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que, consequentemente, leva para onde? Para a salvação, né? Então, ele até fala, não há motivo para alguém ficar triste. Tipo, a pessoa tá triste, mas não tem motivo, porque ela vai estar triste, ela vai se arrepender. E esse arrependimento dela leva para a salvação. Então, existem alguns momentos da nossa vida que nós vamos ficar tristes, mas a gente precisa lembrar que essa tristeza nos trará o arrependimento, que vai fazer a gente retornar ao caminho, né? E isso a gente precisa ficar atento. 2 Coríntios capítulo 8. Gente, é claro que no capítulo 7 existem mais coisas, né? Tem mais coisas. São 16 versículos. Eu quis destacar dois e o tema, né? Mas aprofundem aí na casa de vocês e o mediador dessa semana, ou a mediadora, vai compartilhar um pouquinho melhor pra gente, tá bom? Vamos lá. Capítulo 8. O capítulo 8, eu quero destacar o versículo 5, tá aqui. O capítulo 8, Paulo vai falando das ofertas, né? O subtítulozinho aqui, eu já falei isso, mas o subtítulo eu gosto muito, né? Que ele meio que resume os versículos que você vai ler. E o meu subtítulo é Generosidade nas ofertas. Aí, no versículo 5, ele fala assim: e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Paulo estava falando dos irmãos que eram generosos para com ele, né? E com o pessoal que estava com ele, né? Que era até o Tito, né? E ele fala que essa oferta não foi só uma oferta que ele esperava de tipo de recurso financeiro. Mas ele fala assim, ó, cadê? Eles deram a si mesmos ao Senhor, né? Antes deles se entregarem para Paulo, né?
para ajudá-lo, eles se entregaram ao Senhor primeiro. Então, eu penso que aqui a gente pode trazer para a nossa vida que existem momentos que a gente precisa se entregar ao Senhor primeiro antes da gente querer ajudar as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente quer entregar uma coisa para a pessoa que a gente não tem, né? Se a gente não tem uma revelação do Senhor, se a gente está distante do Senhor, como que a gente vai ajudar uma pessoa, né? Então, uma coisa para a gente ficar atento é: será que nós estamos nos entregando para o Senhor na maneira que Ele merece, né? Será que nós estamos nos entregando para o Senhor? Porque logo depois vem a oferta, a generosidade, né? Isso a gente precisa ficar atento. E aqui no versículo 12 fala assim: Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Isso me lembra logo da parábola, né, da viuvinha. Agora nem lembro se foi uma parábola. Mas me lembro da história da viuvinha, né, porque ela entregou tudo que ela tinha, né. E o Senhor não está pedindo o que a pessoa não tem, né? Não tem. Então a gente precisa ficar atento se a gente está entregando para o Senhor, se é só aquilo que nos sobra ou se é aquilo que realmente é do Senhor e a gente obedece, né? Porque o ama, né? Então fique atento com isso também. Caminhando, vamos para o capítulo 9. Capítulo 9. Paulo continua falando aqui, né? O subtítulo aqui do meu é Ofertas para os Cristãos da Judéia. E eu gostaria de exaltar aqui o versículo. Calma aí. Tantã. O versículo 6 é bem conhecido. O versículo 6 é bem conhecido. Esse que fala assim: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. A gente até fala isso pensando que é um ditado popular e tal. Você tem que trabalhar para você poder colher. Mas não, Paulo vem falando isso no versículo 6 também. Então fique atento com isso também. Mas eu ia destacar até uma outra coisa. Aqui, ó. Versículo 12. Vamos lá. Versículo 12. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus, que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Versículo 13. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Eles também darão glórias a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Então, essa partezinha final do capítulo 9 eu achei muito interessante, porque as nossas ações aqui na Terra, elas podem ser um motivo de uma outra pessoa fazer mais orações para o Senhor, né? E olha só, a gente está ajudando a uma pessoa estar mais perto de Deus por causa das nossas ações. O contexto aqui, ele estava tipo contente com o pessoal que estava doando e estava dizendo assim, cara, o Senhor manifesta a graça dele através da vida de vocês, né? Vocês são meio que Jesus está usando para abençoar outras pessoas. Elas vão engrandecer o meu nome por causa disso, né? O meu nome que eu digo é o nome de Jesus, né? E acho que esse precisa ser um dos nossos objetivos como cristãos. Então a gente precisa ficar atento para o motivo que a gente entrega o nosso tempo, entrega o nosso dinheiro, né? E que a gente possa pensar, cara, eu estou entregando isso para que essa pessoa possa glorificar a Deus por causa disso. Para que essa pessoa possa se aproximar de Deus por causa da minha oferta. Então, fique atento. E ele fala aqui também, né? Cadê? No versículo 14, fala assim: E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês, né? Aqui no versículo 14 fala que nós vamos receber orações também, na medida que a gente vai doando e as pessoas vão percebendo o amor de Jesus em nós, né? Então, a gente vai quando a gente doa, a gente só tem a ganhar, né? Chega a ser até contraditório, né? Se a gente for pensar matematicamente e como o mundo pensa, mas é contraditório, né? Porque quando a gente está entregando algo, a pessoa vai estar mais perto do Senhor.
Isso que o Paulo está falando. A pessoa vai estar orando por nós e o amor de Jesus vai ser visível na nossa vida, através, né, das nossas ações. Fique atento quanto a isso. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo, capítulo 10 agora, hein? Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5. É um versículo conhecido também. Fala assim. Tananã, não, 5 não. Capítulo 4. 3. Versículo 3, né? Versículo 3. Foi mal. 10, 3. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E é assim, e assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Aqui, Paulo está lembrando para o Senhor que a nossa luta aqui, nosso momento que a gente está aqui, é algo passageiro, né? Que a nossa luta, a gente não usa as armas humanas, né? A gente não usa só a força do nosso trabalho, nossa inteligência, né? Lá em Provérbios, fala pra gente não confiar na nossa inteligência, mesmo que uma pessoa muito estudada, mesmo uma pessoa muito culta, né? A gente não usa armas desse mundo, né? Vou repetir aqui, fala, as armas, as armas que usamos na nossa luta não são desse mundo. E o versículo 3 fala, nós somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Isso é até uma coisa meio difícil de entender, mas a gente precisa compreender que existe um mundo espiritual que é, assim, não é visível, mas é perceptível. E a gente crê que ele é tão real quanto o nosso, né? E em seguida, no finalzinho, né, no início do versículo 5 ele fala assim: e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Está falando que essas armas que não são humanas vão fazer com que o seu orgulho caia por terra, né? Porque o orgulho, ele está dizendo que é uma das coisas que faz com que a gente não conheça a Deus. Por quê? Quando a gente é orgulhoso, né, a gente não consegue perceber o nosso pecado. Quando a gente não consegue perceber o nosso pecado, a gente não vê necessidade de ser salvo, né? Se a gente não vê que errou, por isso que a humildade em perceber quão pequeno nós somos, em perceber a nossa pequenez, né? E a importância de destruir esse orgulho. Como que destrói o orgulho, Daniel? Não dá, acho que é uma coisa muito difícil. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, com armas que não são desse mundo. E ele fala assim, também, né? Ainda no versículo 5: dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Cara, isso aqui eu achei muito interessante e top demais, porque isso é uma coisa, cara, que o mundo não consegue. Não consegue, né? Eles são escravos do pensamento dos pensamentos que o pecado produz. Mas nós não. Nós dominamos todo o nosso pensamento humano. Isso é difícil, mas a gente consegue pela força que Cristo nos dá. Filipenses 1:3, né? Mas daqui a pouco vai chegar lá. Fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, os nossos pensamentos obedecerão a Cristo. Com a queda do orgulho, né? Usando as armas que não são desse mundo. Fique atento quanto a isso também. Vamos lá. Calma aí. Vamos aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. O subtítulozinho aqui é Paulo e os falsos apóstolos. Queria que vocês ficassem atentos ao versículo 14, que é uma coisa bem séria, né? Ele fala assim: e isso não é de admirar, pois até Satanás pôde se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. 15. Portanto, não, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que suas ações merecem. Aqui Paulo nos encoraja para uma criticidade de que não é toda pessoa que se diz crente, que se diz pastor, que diz que recebeu uma visão, uma revelação, que a gente deve sair confiando cegamente, não. Porque a gente falou que até Satanás se fez parecido com um anjo de luz. E uma coisa interessante é que, eu até anotei isso aqui, Eva, ela foi enganada
no jardim do Éden. Ou seja, ela estava no lugar perfeito e ela conseguiu ser enganada, né? Ela achou que era algo pertinente e tal, mas conseguiu ser enganada. A gente não está no jardim do Éden. Então, existem muitas possibilidades para nós sermos enganados se a gente ficar distante da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é acima de todas as coisas e todas as pessoas que existem na terra. Se tiver alguém falando algo que está contra a palavra de Deus, já sabe. Foge que é laço. Foge que é laço. Então, a gente precisa ficar atento com o que a gente tem ouvido, com o que a gente tem reproduzido, né? E lembra que até os servidores de Satanás podem fazer o que ele fez. Beleza. Aqui tem mais coisa, né, gente? Mas. Ah, tá. Uma coisa. Versículo 30. Ele, ele termina falando de uma coisa bem interessante. Ele fala aqui: se existe motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza, né? Paulo, ele passa uns bons versículos falando das coisas trágicas que aconteceu com ele, né? Ele fala que ele foi açoitado, ele naufragou e tal. Mas isso aí ele termina falando que se existe aqui no 29, né? Ele fala assim: quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito, né? Mesmo com essas circunstâncias que ele passou, ele não deixou de ter o cuidado, né, com as pessoas. E se tinha gente que pensava: ah, Paulo é o top, o super apóstolo e tal, vamos se ajoelhar. Aí ele pega e fala isso, cara. Se existe motivo para me gabar, eu vou me gabar daquilo que mostra a minha fraqueza, né? Então isso é uma coisa pra gente ficar atento também. Capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12. Isso é uma coisa bem interessante, né? No, no capítulo 11, ele fala, né, de várias coisas que ele sofreu, muitas coisas. Açoites, prisões, né? Coisa que a gente, assim, meu Deus, como assim? 3 naufrágios. Mas aí começa o capítulo 12. Ele lembra do encontro que ele tem. Aí eu anotei isso aqui. Depois que Paulo fala das dificuldades que ele passa, ele lembra do seu encontro, né? Então, toda vez que a gente estiver passando por um momento difícil, a gente precisa lembrar do nosso encontro, que um dia nós fomos encontrados pelo Senhor, que um dia a graça dele nos alcançou, né? E isso é uma coisa que, mesmo diante das dificuldades, a gente pode nos consolar e lembrar e ter a esperança de que um dia ele virá para nos buscar, né? Isso nos consola, nos conforta, a gente lembrar do nosso encontro, né? E o encontro de Paulo foi, ó, foi top. Mas beleza. No capítulo 12, versículo 9, ele fala assim, uma coisa pra gente ficar atento também. Versículo 8: 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, né? Que ele estavam batendo em Paulo e tal. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Isso eu não preciso falar nada, né? A graça do Senhor é tudo que nós precisamos, porque o poder dele é forte quando a gente está fraco, né? Isso é uma coisa pra gente ter, saber, guardar, lembrar, caraca, a graça do Senhor é tudo que eu preciso. O poder dele está forte, mesmo quando eu estou fraco, né? Então, que a gente possa ser realmente dependente da graça do Senhor, né? E último capítulo de 2 Coríntios, capítulo 13, ele vai falando de o subtítulo é Últimos Conselhos e Saudações, né? É bem curtinho. E fiquem atentos com o versículo 11, que é maneiro. Ele fala assim: e agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês, né? Isso é um conselho que ele vem falando que é algo muito atual, né? A gente precisa procurar o quê? Ser correto em tudo, escutar bem o que as nossas autoridades dizem, os nossos pastores, né?
e ter todos o mesmo modo de pensar, viver em paz. A gente tem o mesmo modo de pensar porque a gente vive em comunidade. E se tem algumas divergências, claro que vai ter, mas é porque existem algumas áreas que nós estamos distantes, né? Uma comunidade precisa ter exatamente o que ele está falando. Tenham todos o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar aqui está dizendo que, cara, todos vocês precisam ser representantes de Cristo onde vocês estão. Todos vocês precisam ter esse entendimento, né? Ele termina falando isso: vivam em paz, que o Deus de amor, o Deus que dá paz, estará com vocês. Isso é uma coisa que me conforta muitas vezes e pode confortar você também, muitas vezes. A gente tem certeza de que o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus que é o amor, né? Lá em 1 João ele fala isso. E ele estará com a gente. Beleza, galera? Fica com Deus, ficou meio extenso, né? Mas se você veio até aqui, você merece, ó, um troféu joinha. Tamo junto. E bora para mais uma semana de leitura da palavra. Valeu, pessoal. Fica com Deus.